Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade a equações do segundo grau, nós vamos ver, funções do segundo grau, nós vamos ver como que faz o estudo do sinal da função do segundo grau. A gente já fez isso com a função do primeiro grau, eu não sei se vocês recordam, né? Mas nós fizemos o estudo do sinal da função do primeiro grau antes de ver as inequações. Né? No caso das funções do primeiro grau, a gente tinha duas maneiras de ter a resposta, né? Compartilhar com vocês aqui a tela para a gente relembrar o que eu estou falando. Então, quando a gente fazia o estudo do sinal da função do primeiro grau, a gente tinha duas possibilidades, né? Quando A era positivo, A era maior que zero, a reta era crescente, cortava em um lugar, vocês lembram disso, né? Tinha uma raiz, aqui em cima era positivo, aqui em cima era negativo, né? E quando A era menor que zero, ela era decrescente, tinha uma raiz, sempre tinha uma raiz, aqui era positivo, aqui era negativo. Então, esse era um resuminho do estudo do sinal quando nós fizemos da função de primeiro grau. Na função de segundo grau, vai ter 6 possibilidades desses desenhos acontecerem, tá? Então, eu vou ter 3 possibilidades quando A for maior que zero e 3 possibilidades quando A for menor que zero. Vou compartilhar o livro, vocês vão estar entendendo o que eu estou dizendo. Ó. Estudo do sinal. O estudo do sinal da função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, devemos considerar 6 casos, levando em conta o sinal do discriminante delta e o do coeficiente dominante A. Então, o valor de A positivo. Quando A é maior que zero, vai cair nesses 3 casos aqui. Ó. A maior que zero, com cavidade para cima. Se delta for maior que zero, vai ter 2 raízes. Então, vai ter com cavidade para cima, vai ter 2 raízes. O lado esquerdo, o lado direito vai ser positivo, a parte de cima do eixo X, e a parte embaixo do eixo X, aqui no meio, vai ser negativo. Essa é quando delta é maior que zero e quando A maior que zero. Quando A maior que zero e delta igual a zero, só tem uma raiz. Não vai para a parte negativa, né? Não corta o eixo X. Então, eu vou ter 2 lados positivos e aqui no meio a raiz, onde x corta o eixo x, y é igual a zero. E quando delta for negativo, não vai ter raízes, tá? Ele colocou como primeiro, terceiro e quinto caso, mas na verdade é primeiro, segundo e terceiro. Delta maior que zero, com cavidades para cima. 2 raízes, 2 lados positivos, o centro negativo. Uma raiz, delta igual a zero, os 2 lados positivos e o x aqui, onde a raiz y vale zero. E quando delta for menor que zero, não tem raízes, todos os valores são positivos. Para qualquer valor de x e y é positivo. E tem os outros casos de quando quando A é menor que zero. Então, quando A é menor que zero, com cavidade para baixo, a mesma coisa. A menor que zero e delta maior que zero. 2 raízes, parte negativa aqui e o miolinho aqui positivo. Se for A negativo e delta igual a zero, 2 negativos e aonde corta o eixo, y vale zero. E o último caso, quando nós temos A negativo e delta negativo, não corta o eixo, todos os valores de x vai ter a imagem y menor que zero, sempre negativa. Tá? Então, esse é o estudo do sinal da função de segundo grau. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó.
Vamos estudar alguns exemplos. X ao quadrado mais 2x menos 8. Então, você vai fazer o quê? X ao quadrado mais 2x menos 8. Você tem a função lá, y é igual x ao quadrado. Deixa eu voltar lá para não copiar nada errado. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Mais 2x menos 8, tá? Essa é a função. Primeira parte, o A vale 1, né? O A vale 1. O B vale 2. O C vale menos 8. Quem for jogar na fórmula de Bhaskara vai usar lá esses valores A, B e C. O importante para mim, nesse caso aqui, é saber o valor de A. A maior que 1, com cavidade para cima. Então, como que eu vou fazer o estudo do sinal? Eu vou fazer uma reta e já vou fazer o desenho da concavidade para cima. Aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Sempre assim? Sim. Se a concavidade for para cima... Mas antes de eu fazer isso, eu deveria ter calculado as raízes. É que aqui eu já sei que vai dar duas raízes, tá? Por soma e produto, ó, a soma, mas eu deveria ter feito primeiro isso, tá? Ó. A soma vai dar menos 2. O produto, para achar as raízes, tá? Vai dar menos 8. Quem quiser fazer por Bhaskara, tá? Joga na fórmula de Bhaskara, resolve lá. Você vai ver que as raízes vão ser menos 4 vezes 2 dá menos 8, e menos 4 com mais 2 dá menos 2. Então, as raízes são o menos 4, corta aqui no menos 4, e corta aqui no 2. Tá? Eu deveria ter feito antes disso para saber se ia ter duas raízes, uma ou nenhuma. E aí, está pronto o estudo do sinal, só falta eu mostrar isso. Ou seja, né, quando x for igual a menos 4, ou, não e, né? E x for igual a 2, ponto e vírgula, y é igual a zero. Então, para x igual a menos 4 e para x igual a 2, o y é zero, é onde cortou aqui as raízes. Quando eu pegar um valor de x antes do menos 4, e quando eu pegar um valor de x depois do 2, eu vou cair na parte positiva, tá vendo? Então, quando x for menor que menos 4, ou quando x for maior que 2, o y vai ser maior do que zero. Vai cair na parte positiva. E quando o meu x estiver aqui no meio, nessa parte aqui do meio, ó, ou seja, quando o x estiver entre o menos 4 e o 2, ou seja, x entre menos 4 e 2, x maior que menos 4 e menor que 2, estiver aqui no meio, eu vou ter o y na parte de baixo do gráfico. Y menor que zero. Esse é o estudo do sinal dessa função aí, do segundo grau. Tá? Tem que achar as raízes e saber a concavidade. E saber fazer a interpretação, né, do desenho. Qualquer número antes do menos 4, a esquerda do menos 4 é menor que o menos 4. Vai cair na parte positiva aqui do gráfico. Ó. O gráfico não tem nada aqui no meio, né? Ele tem as bordas aqui. Ó. E aqui também, depois da direita do 2, maior que 2, também vai cair na parte positiva da imagem do y.
Quando ele estiver aqui nesse meinho aqui, ó, né? Ou seja, quando o x estiver entre o menos 4 e o 2, vai cair na parte aqui de dentro, ó, na parte negativa, que é embaixo do eixo x, y menor que zero. Essa é a ideia do estudo da função do segundo grau. Tá? E aqui ele coloca, né? Para x igual a menos 4, ou x igual a 2, y, tá? Fx é y, gente. Ele coloca f de x, mas a gente usa y mesmo. Não sei porque esse livro só traz f de x. Quem está em função de x é o y. Então, o y é f de x, tá? Igual a zero. Quando x for menor que menos 4, à esquerda do menos 4, ou maior que 2, à direita do 2, o y vai ser maior que zero, vai cair na parte de cima. E quando x estiver entre o menos 4 e o 2, vai cair na parte de baixo. Tá? Olha esse outro exemplo de estudo da função, de estudo do sinal. Menos x ao quadrado, o a vale menos 1, com cavidade para baixo. Achou as raízes, calculou na fórmula de Bhaskara, viu que só tinha uma raiz, o x valia 1, tá vendo? Tanto a primeira raiz quanto a raiz, a segunda raiz deu 1. Então ele não corta em 2 lugares, só corta aqui em um lugar. Com cavidade para baixo, quando x for 1, todo y vai valer 0. Quando x for diferente de 1, todo y vai estar na parte negativa, y menor que 0. E aqui, um outro exemplo. X ao quadrado menos 3x mais 5. Temos o seguinte estudo sinal. Aqui, ó, o A é positivo com cavidade para cima. Só que quando calculou Bhaskara, delta deu menos 11, não tem raízes. Se não tem raiz, não corta o eixo x. Como a concavidade é para cima e não corta o eixo x, todos os valores de y vão ser sempre positivos. Para qualquer x, esse A ao contrário quer dizer qualquer, para qualquer x, eu vou ter y maior que zero. Esses são alguns exemplos do estudo do sinal. Diferente do primeiro grau, né? Tem mais possibilidades, mas é o estudo do sinal da função de segundo grau. E as inequações, né? Inequações do segundo grau. Dá-se o nome de inequação a qualquer sentença aberta por uma desigualdade. Então, as inequações podem ser maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. O que muda aqui é que, em vez de ser igual, né, é maior, menor. O que muda é isso, tá bom? O sinal de igualdade muda por um sinal de desigualdade. Em vez de ser uma equação, é uma inequação, uma desigualdade. Vamos determinar o conjunto de solução de cada inequação a seguir. Então, o que ele fez? 3x ao quadrado mais 10x mais 7 maior que zero. Ah, mas não dá para calcular maior que zero? Não. Primeiro você tem que calcular igual a zero. Tá? Faz o estudo do sinal dessa função. Tem que fazer o estudo do sinal. Não tem como isolar o x, que nem nós fazíamos em equações. Tá? Desculpa, em inequação do primeiro grau. Em inequação do segundo grau, não tem como isolar o x. Você tem que fazer o estudo do sinal. Igual a zero, com cavidade para cima, porque o a vale 3, vai cortar no menos 1 e vai cortar no menos 7 terços. Vamos ver como é que vai ficar na outra página. Não, como A maior que zero, com cavidade para cima, corta no menos 7 terços, menos 7 terços é aproximadamente 2,3, né? Negativo. Então, o menos 7 terços vem antes do menos 1. Tem que estar na ordem crescente aqui. Tá? Menos 7 terços, menos 1. Com cavidade para cima, eu quero saber quando ela vai ser. O que ele volta? Vamos voltar lá na página anterior. Ele quer saber quando vai ser maior que zero, tá vendo? Essa é a pergunta, né? Quando eu vou ter essa função maior que zero? Faz o estudo do sinal e vê quando é maior que zero, na parte positiva. Vai ser maior que zero quando x for maior que menos 1, à direita do menos 1, ou quando x for menor que menos 7 terços, à esquerda
do menos 7/3. Outro exemplo, menos 2x ao quadrado, menos x mais 1, menor ou igual a zero. Esse eu vou fazer com vocês. Ó. Menos x ao quadrado, menos x mais 1, menor ou igual a zero. Então, vamos lá para a lousa. Eu quero saber quando menos x ao quadrado menos x mais 1 vai ser menor ou igual a zero. Para resolver essa inequação de segundo grau, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é igualar isso a zero, tá bom, gente? Não tem como resolver uma inequação sem resolver a equação. Fazer o estudo do sinal. Menos x ao quadrado, menos x mais 1 igual a zero. Bem, vamos fazer o eixo. Essa concavidade, ó, A vale menos 1, certo? A vale menos 1. Então, a concavidade é para baixo. Preciso saber quantas raízes tem. B também é igual a menos 1. E C é igual a 1. Tá? Vou jogar na fórmula de Bhaskara para saber as raízes. Delta igual. Opa, deixa eu arrumar aqui. Delta igual B ao quadrado, menos 1 ao quadrado. B ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 1. Tá? Delta igual menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos, mais 4 vezes 1, vai dar 5. Delta igual a 5. Desculpa, aqui eu já fiz besteira. Eu fiz a conta demais aqui em cima. Deixa eu arrumar aqui. Nada a ver o que eu fiz aqui. Calma. Eu me antecipei. Aqui, ó. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4, né? Aqui vai dar 4 aqui em cima. Eu estou antecipando já o cálculo da soma. 1 mais 4, delta igual a 5. Beleza. Então, aqui, será que eu copiei algum número errado? Menos x ao quadrado, menos x mais 1. É menos 2x ao quadrado, tá, gente? É menos 2x ao quadrado, menos x mais 1. Eu vi que tinha alguma coisa errada aqui, que não estava batendo. É menos 2. Então, aqui é menos 2, tá? O que muda aqui, ó, é que aqui vai dar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 mais 4 vai dar 8. Mesmo assim, deu uma raiz estranha aqui, né? Tem alguma coisa errada nesse exemplo do homem aqui, viu? Porque, ó, menos 2x ao quadrado, menos x mais 1. Espera aí. Vamos lá. Eu que estou fazendo besteira. Desculpa. Vamos refazer esse exemplo aqui. Você vê, a gente copia uma coisa errada e aí continua com erro, né? Por quê? Porque é o A que vale 2. Então, vamos arrumar. Isso aí. Agora sim. Ó. A vale menos 2, B vale menos 1 e C vale 1. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8.
4 vezes 2, 8, vezes 1 dá 8, certo? Aqui é tudo multiplicação. 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. A ordem dos fatores não importa, né? Vai dar delta igual a 9. Continuando calculando x. Se delta é igual a 9, delta é positivo. Então vai ter duas raízes. Já sei que é concavidade para baixo e tem duas raízes. Então vai ser assim. Aqui é negativo e aqui é positivo. Tá? Sempre os extremos aqui e o meio aqui que eu pego, tá? Parte de cima do eixo x mais, parte de baixo do eixo x menos. Ele corta. Vamos ver onde corta. X igual a menos b. Vai entrar como 1, né? Menos com menos mais. Mais ou menos a raiz de 9. Qual que é a raiz do número 9? 3. Sobre 2 vezes o A. 2 vezes menos 2, certo, gente? Ó, o A vale menos 2. 2 vezes A vai dar menos 4. Então vai ficar primeiro x, né? Ó, x. 1 mais 3, 4. 4 dividido por menos 4, menos 1. Outra parte. 1 menos 4, menos 2. Menos 2 sobre menos 4 dá mais meio. Tá? Vai ficar menos 2 sobre menos 4. Então, ele vai cortar no menos 1 e no meio. Esses dois valores aqui. O menos 1 vem antes do meio. Ele quer a parte que é menor ou igual a zero. Onde que é menor ou igual a zero? Onde é negativo, né? Onde é maior que zero é positivo, onde é menor é negativo. Então, eu vou querer os valores que estão à esquerda do menos 1 ou à direita do meio. Beleza? Resposta da solução vai ser x menor ou igual, porque aqui tem o igual, né? Menor ou igual a menos 1, ou x maior ou igual a meio. Ele vai querer a parte que é negativa antes do menos 1 e depois do meio. Esse é o exemplo que ele colocou aqui. Vamos só ver se está igual, né? A resposta. X maior ou igual a meio e menor ou igual a menos 1. Certinho, tá? E ele teve mais um exemplo aqui, ó. Nesse caso, ele quer quando isso vai ser maior que zero. Vai ser maior que zero em toda a parte aqui de cima, menos no 3, que está com a bolinha certa, não tem o sinal de igual. Então, vai ter maior que zero para todo x diferente de 3. Por quê? No 3 vai ser igual a zero. Mas como toda parte fica positiva, qualquer x diferente de 3 vai ter a imagem, ou seja, a y positiva. E o último caso aqui, ó, ele quer saber quando o x ao quadrado mais x mais 2 vai ser menor ou igual a zero. Não tem raiz. Se você calcular delta aqui, não vai dar delta negativo. Ele não tem raiz e a concavidade é para cima. Então, ele tem a concavidade para cima e não corta. Todos os valores são positivos. Ele quer saber quando vai ser negativo ou igual a zero. Nunca. A solução vai ser um conjunto vazio. Neste exemplo, não tem nenhum número negativo. E nem o zero, não corta. Todos os números são positivos. Para qualquer x, eu vou ter y positivo. Ok? Depois vai ter sistemas de inequações. Mas hoje nós vamos parar por aqui, tá? Nós vamos falar até inequações. Não vamos entrar em sistemas. Nos exercícios que eu pedi para vocês fazerem, que está lá na página, eu anotei até aqui, na página 49 e 50, não vai dar para fazer todos, tá? Porque a gente só vai fazer os que for de inequações. Essa parte de sistema, inequação produto e inequação quociente, a gente vê a semana que vem. Mas a parte de inequações simples dá para a gente resolver.
Ó, o 25 não dá. É uma inequação simultânea. Não dá para resolver. O 26 é uma inequação produto. Também não tem como resolver. Então, vamos combinar o seguinte na aula de hoje. Vocês vão terminar os exercícios que estão lá na página 41, 42 e 43. E aí, qualquer dúvida, vocês entram para tirar a dúvida dos exercícios da página 41, 42, 43. E o da página 49 e 50, a gente vai ter que deixar para a semana que vem, onde eu gravar uma outra aula falando de inequações, sistema de inequação, e inequação produto e inequação quociente. Não dá para gravar tudo em uma aula só, vai ficar uma aula de 1h30 falando para vocês aí. Então não vai dar certo. A gente retoma na segunda-feira, mas na aula de plantão de dúvidas de hoje, que é da aula das 9 horas, vocês vão estar fazendo os exercícios da página 41, 42, 43, que é sobre máximos e mínimos, que foi a aula gravada de ontem. Tá bom? Então é isso, muito obrigado. A gente se vê. Bons estudos.